Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais um dia para poder continuar no nosso projeto da leitura bíblica. Graças a Deus, Ele nos tem nos dado bastante saúde de estar aqui firmes e fortes para poder ler a Tua palavra, ter mais um pouco mais de sabedoria diante aí de um mundo tão perdido que não busca se aproximar de Deus. Aqui nós não caminhamos junto com o mundo, nós caminhamos contra o mundo, nós estamos na contramão do mundo, buscando a Deus sobre toda e qualquer circunstância. Então vamos agradecer a Ele por mais um dia, como eu já disse também no livro de Tessalonicenses, em todas as circunstâncias dai graças. Ou seja, vamos agradecer a Deus pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, talvez pelas coisas ruins também, vamos agradecer, porque Ele nos ensina que todas as circunstâncias devemos agradecer a Deus, pois Ele nunca nos abandona e sempre está nos colocando no caminho certo. Então, vamos agradecer a Ele por esse projeto maravilhoso. E hoje, a nossa leitura, nós vamos finalizar com o livro de Esther, tá bom? Nós vamos ler hoje do capítulo 6 até o capítulo 10 do livro de Esther. E só para a gente poder aqui contextualizar o que nós estamos lendo, aqui o Amã, que era ali do reino de Assuero, ele decreta, ele faz ali um tratado onde ele vai exterminar, onde ele vai exilar, onde ele vai acabar com todos os judeus, por causa que do seu ego inflado, pois Mardoqueu, que era ali também um funcionário da corte, o Mardoqueu não quis se prostrar diante de Amã, e Amã achou aquilo um absurdo. Como que pode esse homem não se prostrar diante dos meus pés? Só que o ensinamento que nós já podemos pegar aí é que nós não devemos nos ajoelhar diante de qualquer situação humana, diante de nenhum homem, diante de nenhuma fraqueza, diante de nenhum pecado. Nós devemos nos ajoelhar diante da cruz de Deus, diante dos pés do nosso Senhor, para pedir a Ele misericórdia e que possamos andar no caminho dele. Então não se esqueça de ajoelhar-se diante da cruz de Cristo e jamais nas coisas materiais, nas coisas humanas, tá bom? Então hoje nós vamos ler do Esther, do capítulo 6 até o 10. Vamos iniciar aqui no capítulo 6. Nessa noite, o rei não conseguiu dormir. Então pediu que lhe trouxessem o livro dos anais ou crônicas, e o leram para ele. Aí se contava como Mardoqueu tinha denunciado Bagatã e Tares, funcionários do rei e guardas da porta que estavam planejando um atentado contra a vida de Assuero. E o rei perguntou: que prêmio ou recompensa foi dada a esse Mardoqueu? Os cortesãos que serviam ao rei responderam: não lhe deram nada. Então o rei perguntou: quem está no pátio? Nesse momento, Amã estava chegando ao pátio externo do palácio para pedir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Ou seja, Amã aqui, por pura inveja, vamos dizer assim, ele criou até uma própria forca para poder matar Mardoqueu. Os cortesãos responderam: é Amã que está no pátio. O rei ordenou: mandem que ele entre. Amã entrou e o rei lhe perguntou: como se deve tratar a um homem a quem o rei quer honrar? Amã respondeu: e quem é que o rei vai querer honrar senão a mim? E respondeu: se o rei quer honrar alguém, peguem suas vestes reais, como as que o rei usa, tragam o cavalo que o rei costuma montar e coloquem na cabeça dessa pessoa uma coroa real. Entreguem as vestes e o cavalo a um dos mais altos oficiais, e esse mesmo revestirá com a tal roupa o homem a quem o rei quer honrar. Depois o conduzirá a cavalo pela praça da cidade, gritando na frente: é assim que deve ser tratado o homem que o rei quer honrar. Então o rei disse a Amã: depressa, pegue a roupa e o cavalo e tudo isso que você acabou de dizer. Faça para Mardoqueu, o judeu funcionário da corte, não omita nenhum pormenor do que você falou. Amã pegou a roupa e o cavalo, revestiu Mardoqueu e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, gritando na frente: é assim que deve ser tratado o homem que o rei quer honrar.
Depois disso, Mardoqueu voltou para seu posto no palácio, enquanto Amã corria para casa, chateado e cobrindo o rosto. Contou à sua mulher Zares e aos amigos tudo o que havia acontecido. Zares e seus amigos lhe disseram: Você começou a decair diante de Mardoqueu. Se ele é de raça judaica, você não poderá nada contra ele. Pelo contrário, você cairá completamente diante dele. Você não poderá defender-se dele, porque o Deus vivo está com ele. Ou seja, aqueles que querem, como é que eu posso dizer? Aqueles que querem atacar os filhos de Deus, eles não vão poder se defender, pois nós somos filho de um Deus vivo, e o Deus vivo está conosco, nos abençoando, fazendo guerrear contra as maldades desse mundo. Então, coloque a sua fé em Deus, no Deus vivo. Ainda estavam falando quando chegaram os funcionários do rei e levaram imediatamente Amã para o banquete preparado por Ester. Então é que a gente vê que a justiça de Deus nunca falha, pois Amã estava ali querendo acabar, estava querendo matar, estava querendo enforcar Mardoqueu, porém Deus estava junto com os seus filhos. Mardoqueu, sendo um servo do Senhor, ele usou do rei ali para que ele pudesse ser honrado. Então Mardoqueu tomou o lugar de Amã, pois Amã estava ali com o ego muito inflado e achou que ele era superior a todas as pessoas. Porém, Deus honrou, Deus deu a vitória, entre aspas, porque aqui ainda não acabou a situação, mas Deus honrou a vida de Mardoqueu, mas somente pelo motivo porque ele era fiel e temente ao nosso Senhor. Vamos aqui agora para o capítulo 7. Só beber uma água aqui. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Neste segundo dia, enquanto bebiam vinho, o rei disse novamente a Ester: Peça-me o que você quiser, rainha Ester, e eu o concederei a você. Qual é o seu pedido? Darei a você até a metade do seu reino. A rainha Ester respondeu: Se o Senhor quiser fazer-me um favor, se lhe parecer bem, o meu pedido é que me conceda a vida, e o meu desejo é a vida do meu povo. Porque eu e o meu povo fomos vendidos para sermos exterminados, mortos e aniquilados. Se nos tivessem vendido para sermos escravos e escravas, eu ficaria calada, pois tal desgraça não acarretaria prejuízo para o rei. Então o rei perguntou à rainha Esté: Quem é e onde está o homem que planeja fazer isso? Esté respondeu: O perseguidor e inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Enfurecido, o rei se levantou, deixou o banquete e foi para o jardim do palácio. Amã ficou aí, implorando junto à rainha pela sua própria vida, pois compreendeu que o rei já tinha decidido a sua desgraça. Quando o rei voltou do jardim, do palácio para a sala do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã, onde se encontrava Esté, e o rei gritou: E você ainda se atreve a violentar a rainha diante de mim, dentro do meu palácio? O rei deu uma ordem e imediatamente cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos, sugeriu ao rei: Na casa de Amã há uma forca de 25 metros, que Amã tinha preparado para o Mardoqueu, aquele que falou em defesa do rei. E o rei ordenou: Enforque nela Amã. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Olha para você ver. Amã tinha planejado aqui o assassinato de Mardoqueu, tinha criado mesmo até uma forca de 25 metros, que diz aqui, para poder matar Mardoqueu, e a armadilha caiu sobre o próprio inimigo. Então ele mesmo foi morto na forca que ele criou para matar o outro. Vamos aqui agora para o capítulo 8. Nesse mesmo dia, o rei entregou a rainha Ester à casa de Amã, o perseguidor dos judeus, e Mardoqueu foi apresentado ao rei. Este já sabia por meio de Ester do parentesco que ela tinha com a rainha, com que ele tinha com a rainha. O rei tirou o anel que tinha retomado de Amã e o entregou a Mardoqueu.
e Ester confiou a Mardoqueu a administração da casa de Amã. Ester tornou a falar com o rei, caiu aos pés dele e chorou, suplicando para anular o plano que Amã, o Agagita, tinha maquinado contra os judeus. Quando o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, ela se levantou e, de pé, na presença do rei, continuou: Se lhe parecer bem, se o Senhor me quiser conceder, se o meu pedido lhe parecer justo, e se está contente comigo, revogue por escrito o decreto que Amã, filho de Amadates, o Agagita, mandou escrever para exterminar os judeus de todas as províncias reais. Como poderia eu contemplar a desgraça que atingiria o meu povo? Como poderia contemplar o extermínio da minha família? A gente vê aqui que Ester pratica o mandamento de Deus, é amor ao próximo, pois Amã tinha decretado ali que ele iria matar todos os judeus, só que Ester, ela, por amor ao seu povo, por amor ao próximo, até diz aqui, como eu poderia contemplar o extermínio da minha família, ou seja, em prol ali de salvar os outros, ela pede para que o rei Assuero tire o decreto onde iria matar todos os seus descendentes. Então, a gente vê aqui na prática Esté praticando o amor ao próximo, aquilo que Deus pede para a nossa vida. Vamos amar ao próximo, vamos respeitá-lo e vamos entregar orações, entregar bênçãos, ao invés de maldições, de desejar o mal, vamos orar pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão ao nosso redor e também ajudá-las, pois é isso que Cristo nos pede. O rei Assuero respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Vocês sabem que dei a Esté a casa de Amã e mandei enforcá-lo por atentar contra os judeus. Agora, em nome do rei, escrevam o que vocês acharem melhor para os judeus e lacrem o escrito com o anel do rei. Todo decreto redigido em nome do rei e lacrado com o seu anel é irrevogável. No dia 23 do terceiro mês, chamado Sivan, os escrivães do reino foram convocados e, exatamente como ordenou Mardoqueu, foi redigido um documento destinado aos judeus, aos sátrapas, governadores e chefes das províncias, para as 127 províncias, que se estendiam desde a Índia até a Etiópia. O documento foi mandado a cada província na escrita de cada uma e a cada povo em sua língua, e aos judeus em seu alfabeto e língua. Essas cartas, redigidas em nome do rei Assuero e lacradas com selo real, foram levadas por correios montados em cavalos da estrebaria real. Nessas cartas, o rei concedia aos judeus, em toda a cidade onde estivessem, o direito de se reunir e defender, de exterminar, matar e aniquilar qualquer pessoa armada de qualquer povo ou província que os atacasse, inclusive mulheres e crianças, além do direito de saquear-lhes os bens. Isso aconteceria no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, isto é, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Texto do decreto. O grande rei Assuero, aos sátrapas das 127 províncias que se estendem da Índia e da Etiópia e aos que são fiéis aos nossos interesses, saudações. Muitos homens, quanto mais honrados pela sua generosidade dos benfeitores, mais se ensoberbecem e procuram não só prejudicar nossos súditos, mas, incapazes de frear a própria soberba, tramam armadilhas contra seus próprios benfeitores. Eles não só anulam a gratuidade no meio dos homens, mas, embriagados pelo elogio de quem ignora o bem, se orgulham de fugir de Deus, o qual tudo vê, e de sua justiça que odeia o mal. Então a gente vê aqui que aqueles orgulhosos de coração, que se orgulham de fugir de Deus, que ignoram o bem, ou seja, que querem as maldades do mundo, eles tentam fugir de algo inevitável, ou seja, eles tentam fugir da justiça de um Deus que tudo aquilo vê, tudo aquilo faz, tudo aquilo é. Então, não se deixe levar pelo mal, não se deixe levar pelo caminho injusto, pelo caminho dos ímpios. Volte para os braços de Deus, pois Ele tudo vê. Ou seja, arrependa-se dos seus pecados e ame a Deus sobre todas as coisas.
De fato, muitas vezes aconteceu um mau conselho dessas pessoas, a quem foi confiado o controle dos assuntos públicos, tornou muito daqueles que detêm o poder corresponsáveis por ações sanguinárias reprováveis, provocando assim calamidades irremediáveis. Com falsos raciocínios cheios de maldade, eles enganaram toda a boa fé dos soberbos. É possível encontrar fatos semelhantes, não só nas antigas histórias a que aludimos, mas também examinando as ações hoje realizadas pela baixeza daqueles que injustamente detêm o poder. Para o futuro, será necessário assegurar em favor de todos os homens um reino pacífico e sem perturbações, fazendo mudanças oportunas e julgando com firmeza e equidade os casos que acontecem sob os nossos olhos. Tal é o caso de Amã, um macedônio, filho de Amadates, na verdade um estrangeiro ao nosso sangue e muito longe da nossa bondade. Amã foi acolhido por nós com hospitalidade, usufruiu da amizade que dedicamos a todos os povos e chegou até ser chamado nosso Pai e ser reverenciado por todos com a prostração, como aquele que detém o segundo lugar junto ao trono do rei. Contudo, incapaz de conter o seu orgulho, Amã tramou privar-nos do poder e da vida. Com falsos e sutis artifícios, ele pediu a pena de morte para Mardoqueu, o nosso Salvador e benfeitor perpétuo, e também para Esté, nossa irrepreensível companheira no trono, junto com todo o seu povo. Desse modo, ele pensava em nos isolar e passar o poder dos persas para os macedônios. Nós, porém, achamos que os judeus, condenados ao extermínio por esse criminoso, não são malfeitores. Pelo contrário, eles vivem segundo leis justíssimas, são filhos do Deus Altíssimo, excelso e vivo, que em nosso favor e de nossos antepassados dirige o reino do modo mais florescente. Olha que lindo. Aqui nos mostra que eles são filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, um Deus excelso e vivo, e ele dirige o reino do modo mais florescente, ou seja, é Deus quem é dono de todas as coisas. Portanto, vocês farão bem se não obedecerem ao decreto enviado por Amã, filho de Amadates, porque seu autor foi enforcado diante das portas de Susa com toda a sua família. Deus, Senhor de todos os acontecimentos, fez recair imediatamente sobre ele o castigo que merecia. Coloquem cópias dessa carta em público e permitam que os judeus continuem a seguir livremente seus costumes. Além disso, deem aos judeus apoio para se defenderem de todos aqueles que os atacarem no dia da perseguição, isto é, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Porque Deus, Senhor de todas as coisas, transformou esse dia trágico em dia de alegria para o povo escolhido. Olha para você ver, aquele povo que serve, que é fiel, que é temente a Deus, Deus faz maravilhas por esse povo. No meio aqui da tragédia, no meio de um dia trágico, no meio de um problema, no meio de aflições, Deus ele é tão perfeito que no dia da tragédia ele consegue tirar da tragédia coisas boas, ou seja, ele consegue trazer a salvação no meio da tragédia. Então não importa, olha para você ver, não importa a situação na qual você esteja vivendo, tão trágico seja de saúde, seja financeira, seja no seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com a sua namorada, com seu namorado, ou seja mesmo até uma situação trágica de pecado. Não importa, se você arrepender do seu pecado e voltar para os braços do Pai, no meio dessa tragédia, Ele vai te tirar e vai trazer a salvação que você merece. Na verdade, talvez nem merece, mas mesmo Ele te amando muito, Ele vai te tirar dessa tragédia e vai salvar a sua vida. Por isso, arrependa-se, tome a sua cruz e siga a Jesus. Quanto a vocês, judeus, celebrem com toda a solenidade esse dia memorável entre as festas de vocês. Assim, hoje e no futuro seja ele uma lembrança da salvação para nós
e para os amigos dos persas, e uma lembrança da destruição para os nossos inimigos. Toda cidade e província que não seguir estas disposições será devastada a terra e fogo. Nenhum homem viverá nela, e até os animais e pássaros a evitarão. O texto do decreto com força de lei para todas e cada uma das províncias se tornaria público, para que os judeus estivessem preparados a fim de se vingarem de seus inimigos nesse dia. Os correios montaram cavalos reais e partiram rapidamente para executar a ordem do rei. Enquanto o decreto era imediatamente promulgado na fortaleza de Susa, Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais de cor violeta e branca, uma grande coroa de ouro e um manto de linho e de púrpura vermelha. Toda a cidade de Susa saltava de alegria. Para os judeus foi um dia de luz e alegria, festa e triunfo, em todas as províncias e em todas as cidades aonde chegava a ordem do decreto real. Os judeus se alegravam com banquetes e festas. Muitos do país se tornaram judeus, porque o temor dos judeus caiu sobre eles. Vamos aqui agora. Deixa eu só me ajeitar aqui. Vamos aqui agora para o capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, chamado Adar, quando devia se executar o decreto do rei, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam destruí-los, aconteceu o contrário. Foram os judeus que destruíram os seus inimigos. Os judeus se concentraram em suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para atacar os que maquinavam sua destruição. Ninguém lhes ofereceu resistência, porque o temor dos judeus caiu sobre toda a população. Os chefes das províncias, os sátrapas, os governadores e funcionários reais apoiaram os judeus, porque tiveram medo de Mardoqueu. De fato, Mardoqueu ocupava alto cargo no palácio, e sua fama se espalhava por todas as províncias. Mardoqueu se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus passaram a fio de espada todos os seus inimigos, matando e exterminando. Fizeram dos inimigos o que quiseram. Que a gente possa fazer dos inimigos aquilo que nós quisermos, ou seja, chutar esse inimigo bem para longe. Só na fortaleza de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens, incluindo Farzandata, Delfon, Esfata, Forata, Adália, Aridata, Fermesta, Arissai, Aridai, Gesata e os 10 filhos de Amã, filho de Amadates, o perseguidor dos judeus, mas não praticaram o saque. No mesmo dia, comunicaram ao rei o número de vítimas na fortaleza de Susa, e o rei disse à rainha Ester: só na fortaleza de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã. O que terão feito nas outras províncias do reino? Peça o que vocês quiser, e eu lhe darei. Se você quer mais alguma coisa, lhe será concedida. Ester respondeu: se parece bem ao rei, conceda que os judeus de Susa possam prorrogar o cumprimento do decreto até amanhã, e que enforquem os cadáveres dos 10 filhos de Amã. O rei ordenou que assim fosse feito. Prorrogou o decreto em Susa e enforcaram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Assim, os judeus de Susa se concentraram também no dia 14 do mês de Adar e mataram mais 300 homens, sem contudo praticar o saque. Os judeus das outras províncias do reino também se concentraram para se defender, eliminando os inimigos. Mataram 75.000 adversários, mas não praticaram o saque. Assim foi o dia 13 do mês de Adar. E no dia 14 descansaram, transformando em dia de festa. Os judeus de Susa se reuniram nos dias 13 e 14, no dia 15 descansaram, transformando em dia de festa. É por isso que os judeus do campo, que vivem nas aldeias, trazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, banquete e festa, e trocam presentes. Para os judeus das grandes cidades, o dia festivo é o dia 15 do mês de Adar, quando mandam presente para seus vizinhos. Então aqui, eu até destaquei a explicação que a própria Bíblia traz para a gente, dessa primeira parte aqui do capítulo 9, que diz o seguinte: conforme o decreto que nós lemos aqui
logo atrás, que diz no capítulo 8, versículo 12s, diz o seguinte: coloquem cópias dessa carta em público e permitam que os judeus continuem a seguir livremente seus costumes. Ou seja, os judeus vão praticar os costumes, praticar a fé que eles têm. Além disso, deem aos judeus apoio para se defenderem de todos aqueles que os atacarem no dia da perseguição, isto é, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Então, dá o direito deles praticarem o costume, praticarem a fé deles e também de se defenderem. Ou seja, conforme esse decreto, o povo tem o direito de se defender, desarticulando os mecanismos que visavam a destruí-lo. Quando procura realizar a justiça, o povo se torna temido. Ao mesmo tempo, a não realização de saques mostra que a prática da justiça não pode ser pretexto para agir em proveito pessoal. Vamos aqui agora para o versículo 20. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos. Depois mandou cartas a todos os judeus que viviam nas províncias do rei Assuero, próximas ou distantes, ordenando-lhes que celebrassem todo o ano os dias 14 e 15 do mês de Adar, porque nesses dias é que os judeus se livraram de seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza foi transformada em alegria e o seu luto em festa. Ele insistia que os judeus festejassem esse dia fazendo banquetes, trocando presentes e fazendo doações aos pobres. Os judeus que haviam ameaçado a praticar tudo isso aceitaram o que Mardoqueu lhes pedia. De fato, Amã, filho de Amadates, o Agagita, perseguidor de todos os judeus, tinha planejado a morte deles e lançado o Pur, isto é, as sortes para eliminá-los e destruí-los. Mas, quando Esther se apresentou ao rei, este ordenou com documento escrito que a perversa trama de Amã contra os judeus recaísse sobre ele próprio, e que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias receberam o nome de Purim, da palavra Pur. Conforme o texto dessa carta, e de acordo com o que haviam presenciado e sabido por notícias, os judeus assumiram para si próprios, para seus descendentes e para todos os que eles se reunissem, o compromisso inviolável de celebrar todo ano esses 2 dias, conforme esse documento e nas datas fixadas. Estes dias são lembrados e celebrados de geração em geração, em cada família, província e cidade. São os dias do Purim, que nunca desaparecerão do meio dos judeus, e sua lembrança jamais morrerá entre seus descendentes. A rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram urgindo o cumprimento da segunda carta sobre os dias do Purim, e enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Ordenaram a observância desses dias dos Purim na data certa. Assim, lhes ordenaram o judeu Mardoqueu e a rainha Esther, e os próprios judeus o assumiram para si e seus descendentes, acrescentando algumas cláusulas sobre jejuns e súplicas. Desse modo, o decreto de Esther fixou as normas para celebrar os dias dos Purim e ficou registrado por escrito. Então nós vemos aqui a festa, ali depois deles terem sido celebrados, óbvio, né, com muita ajuda de Deus. Deus aqui foi o ponto principal para que eles pudessem ser libertos. E Deus usou aqui como instrumento os seus filhos, os seus servos Esther e Mardoqueu, para que pudessem ajudar o povo nessa libertação contra aquele que o queria exterminá-los. Vamos aqui agora para o capítulo 10. O rei Assuero impôs tributo aos habitantes do continente e das ilhas, para suas vitórias militares, e o relato em pormenores da dignidade a que o rei elevou Mardoqueu. Podem ser consultados os anais do reino da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Foi um homem considerado pelos judeus e amado por seus muitos compatriotas, porque buscava o bem do seu povo e se preocupava com a prosperidade de sua nação. Mardoqueu comentou: essas coisas aconteceram por obra de Deus. Lembro-me do sonho que tive sobre esses fatos, e nenhum deles foi omitido. A pequena fonte que se torna rio, a luz que se levanta, o sol e a água abundante. O rio é Esther, que o rei desposou e constituiu rainha.
Os 2 dragões somos eu e Amã. As nações são aquelas que se coligaram para destruir o nome dos judeus. Meu povo é Israel, aqueles que invocaram a Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo. O Senhor nos libertou de todos esses males. Deus realizou sinais e prodígios como nunca houve entre as nações. Deus é maravilhoso, hein? Deus é perfeito. Deus é capaz de fazer maravilhas em sua vida, em nossa vida. Por isso, ele estabeleceu 2 sortes, uma para o povo de Deus e outra para as nações. Essas 2 sortes se realizaram na honra, no momento e no dia estabelecido do julgamento diante de Deus e em todas as nações. Deus se lembrou do seu povo e fez justiça para a sua herança. Então, é aqui óbvio que no livro de Esther não está falando sobre esse assunto, mas quando eu li esse livro aqui, eu lembrei dos momentos atuais, pois aqui Cristo não tinha chegado à Terra ainda. Mas eu liguei muito, quando eu li esse versículo aqui, eu liguei muito, porque aqui a gente está lendo o Antigo Testamento, mas eu liguei já lá nos Evangelhos, já lá no Novo Testamento, pois Deus se lembrou do seu povo e fez justiça para a sua herança. Pois, cara, a gente nem é merecedor, mas Deus nos quis nos dar a herança da salvação. E ele entregou o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E olha que Jesus não merecia. Foi acusado como inocente. Então, ele morreu na cruz em prol dos meus pecados e dos seus pecados. Por isso, vamos amar a Deus sobre todas as situações, sobre todas as coisas. Os dias 14 e 15 do mês de Adar serão celebrados com a assembleia, alegria e contentamento diante de Deus, em Israel, seu povo, por todas as gerações e para sempre. No 4º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, do Ziteu, que se dizia sacerdote e levita, e seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta sobre os Purim. Eles a consideraram autêntica e traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, que era da comunidade de Jerusalém. Então assim nós finalizamos o livro de Esté e nós vemos aqui que a justiça de Deus sempre vence, porque Deus não abandona aqueles que a buscam. Então, o que eu entendi do livro de Esté é que nós devemos buscar sempre a justiça, não a justiça humana, mas sim a justiça que está lá no céu. Então, busca a justiça de Deus para que você possa verdadeiramente ser justo, segundo a graça do Pai, tá bom? Muito obrigado pela tua presença e até amanhã. Tchau, tchau.